Nesta videoaula que eu preparei para vocês, nós vamos falar especificamente sobre o poema nos concursos públicos e vestibulares em 2017, tá? E nós vamos fazer então esse nosso módulo de interpretação de texto, poema nos concursos públicos. Eu sou o professor Douglas Rodarte e é um prazer estar falando com você. Bom, eu preparei essa videoaula para a gente conversar um pouco sobre a questão do poema nos concursos públicos e por ser uma dificuldade extrema em todos os níveis, nível fundamental, no nível do ensino médio, em nível para concursos públicos, as pessoas têm muita dificuldade quando vão estudar a questão do poema, exatamente porque o poema se encerra, o poema está veiculado justamente dentro da poemática, um campo extra, né? Extra à gramática, ele é a parte da gramática. Então, muitas vezes, o professor, quando está abordando gramática, é difícil abordar isso aqui. Se é o reino da poemática, não adianta você ficar falando apenas de classes gramaticais, né? Então, esse é um detalhe muito importante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o poema nos concursos públicos e para a gente começar dizendo que o poema pertence então ao reino da poemática. Acabei de dizer isso. O reino da poemática está a parte da gramática física, da gramática chamada descritiva. Por isso, então, você tem essa imensa dificuldade de achar autores que vão abordar, às vezes, gramática a partir do poema. A outra coisa é a abstração de linguagem, a crítica social, que inclusive é o que nós vamos falar hoje, e outras adequações temáticas em formas que não são rígidas. Então, onde eu quero dizer? Uma coisa é você pegar e você perguntar onde é que está o sujeito da frase, qual o que esse discurso está querendo dizer, o que ele nos leva a entender, qual é a intencionalidade. Mas quando você tem uma linguagem que ela é abstrata, que ela é conotativa, que ela tem uma semântica outra, com várias possibilidades de linguagem, como é o reino da poemática, aí a coisa então se complica, entendeu? E é isso que nós estamos falando. A outra coisa, a poesia é a linguagem que sustenta a forma poética. Então, a estrutura poética é o poema, mas a poesia é a linguagem que sustenta isso. E isso é totalmente à parte de formas que são rígidas, né? Por exemplo, quando eu digo o gato comeu a galinha, eu estou dizendo que a galinha foi comida pelo gato, logo o sujeito passivo, aquele que recebeu a ação é a galinha. Está vendo? Isso é gramática. Mas isso não acontece no reino da poemática dessa forma. Há uma discursividade outra, há uma outra maneira de se interpretar. Eu não falei de se interpretar quem é o sujeito na frase no poema. Eu disse que há uma outra maneira, há uma outra semântica que está no campo do poema. E é isso que nós vamos fazer. E hoje eu tirei, então, estabeleci para a gente falar um pouquinho do estudo de caso, falando a respeito da poesia de uma pessoa pouco conhecida no Brasil, da maioria, claro, né? Nascido em 1908, no Recife, a 19 de fevereiro de 1974. Isso aqui é muito interessante porque é o ano da morte. Ele morreu aí no Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 74. Nasce então no Recife, 24 de julho de 1908, o poeta Solano Trindade. Isso é interessante você entender. É muito importante, eu digo isso aos meus alunos de literatura, que a importância de saber quem é o autor, qual é o texto, qual é o mínimo da biografia dele nascimento, qual é o contexto histórico, que esse autor, no caso aqui, o Solano Trindade, aparece. Isso é um fator definidor para você numa prova. Tá bom? Em ser sabedor quem é o Solano Trindade, o qual ele escreveu, por que ele é dono dessa discursividade, isso lhe garante um passo a mais na prova. Não tenha dúvida disso. Ele é o chamado poeta negro, foi operário, comerciário, foi funcionário público, jornalista, poeta, cineasta, pintor, homem de teatro e um dos maiores animadores culturais brasileiros do seu tempo. Foi premiado no exterior e elogiado por celebridades como Carlos Drummond de Andrade, o Darcy Ribeiro, o Otto Maria, o Sérgio Millet e tantos outros. Interessante.
Você está ouvindo isso aqui pensando assim, como é que esse cara é desconhecido com tanta gente? Pois é, era uma poesia até então chamada de somenos, era até então uma poesia pouco explorada, né? Esse negro, e também foi pobre, é um escritor, está hoje esquecido, gente, nos círculos culturais, apesar de tudo que ele fez pela cultura brasileira, pelo resgate que ele fez da arte popular e a independência da cultura negra. Isso aqui é muito importante, tá? Então, a chamada o poeta negro, da cultura negra, estamos falando então de Solano Trindade. Está aí a foto desse camarada, eu não sei se vai prestar eu diminuir um pouquinho, eu vou colocar assim para ficar melhor, tá? Olha aí a foto do Solano Trindade. Sente aí a envergadura desse poema, quando ele escreveu esse poema inédito e a sua filha Raquel o trouxe, no caso esse poema, em 2008. Claro, esse cara morreu em 74. Eu tinha 4 anos de idade no ano de falecimento, no meu ano do que eu faço 4, é o 4º ano de falecimento do Solano Trindade. A filha Raquel traz esse poema. Nem só de poesia vive o poeta. E o texto diz assim: nem só de poesia vive o poeta, há o fim do mês, o agasalho, a farmácia, a pinga, o tempo ruim. Com chuva, alguém nos olhando policialescamente. De vez em quando, um pouco de poesia. Uma conta atrasada, um cobrador exigente, um trabalho mal pago, uma fonte, um discurso à moda ruim e, às vezes, uma mulher fazendo carinho. Hoje, a lua não é mais dos poetas, hoje é a lua é dos astronautas. É um texto belíssimo, um texto que estava inédito e somente em 2008 esse texto, a filha dele, trouxe a público no Brasil. Vamos então falar um pouquinho de algumas dicas de como é que você vai resolver provas para concursos públicos de forma geral. Lembre-se, não importa se você vai fazer uma prova de ensino médio, se é uma prova para trabalho, se é uma prova para qualquer tipo de concurso público, tá? Olha que eu já entrei em sala de concurso público em várias. Então eu criei uma forma de te mostrar como é que essa forma, essa maneira de você interpretar irá lhe ajudar muito para interpretar. Ora, eu escolhi esse poeta que é o Solano Trindade, ok? Eu vou fazer com você um caminho, uma maneira de interpretar que eu acho que vai te ajudar. Tá bom? A primeira dica seria: procure buscar a intenção, a intencionalidade do autor, a intencionalidade do tema, né? O propósito daquela poesia. A gente chama isso de buscar a intencionalidade. Não dá para ler simplesmente e dizer o que quer dizer isso. Não, não é assim. A gente se comporta linguisticamente, de maneira discursiva, procurando achar uma resposta. Número 2, observe a discursividade, ou seja, o ambiente em que as coisas são escritas, a forma que o texto foi escrito, a maneira em que vai se discursando durante o texto, o tom de voz, a maneira que ele colocou as palavras, a escolha das palavras. Neste campo, palavra é léxico. Então eu já coloco o número 3 para você. Encontre, se possível, aqui tem um errinho, tá? É os campos lexicais e os campos semânticos. Então vamos lá. Uma vez que léxico é palavra, não é? Uma vez que léxico é palavra, você pode achar os campos, a palavra, as palavras que estão em torno daquele vocábulo. E logo as palavras que estão em torno do campo semântico, do campo do sentido. E a gente vai fazer esse exemplo já já nesse estudo de caso. Não confundir o autor com a obra. Então, às vezes é muito comum candidato pegar um poema e achar que aquele poema reflete exatamente a vida do autor. Não necessariamente, uma vez que a literatura está no campo da ficção, uma vez que a literatura está no campo da mentira, da novela, da invenção, né? Então tomar cuidado com isso, nem sempre isso se confunde. Neste caso do específico aqui do Solano Trindade,
que é uma poesia de marcação, de reflexão social, neste caso você vai ter um autor e obra muito colado, muito imbuído, mas não necessariamente em toda a obra. Tá? Por último, dê atenção à sua escola literária. Se você então sabe que é um camarada que ele está aqui entre 1908 e 74, você percebe que esse cara está na região saindo aí do realismo para o modernismo e 74 beirando aí a era contemporânea. Então é um cara que teve oportunidade de navegar em várias escolas literárias. Passou pelo modernismo, passou pelo realismo, naturalismo, passou pelo parnasianismo, passou pela geração de 45 e tem um pé ali na literatura do contemporâneo. Ok? Isso de 74, né? Ok, vamos em frente um pouquinho. Vamos pegar esse poema dele aqui. É um poema belíssimo que se chama Gravata Colorida. Então vamos ler. Quando eu tiver bastante pão para meus filhos, para minha amada, para meus amigos e para os meus vizinhos, quando eu tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço perfeito e ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos que gostam de gente engravatada. Vamos falar um pouquinho sobre esses campos lexicais baseado nesse poema belíssimo do Solano Trindade. E vamos tentar compreender quais são essas palavras que são destacadas aqui, ok? Quais são os grandes vocábulos que eu vou te mostrar agora já já, entre eles o pão, entre eles o livro, quais são esses vocábulos e os campos que estão em torno dele, tanto no campo da palavra quanto no campo semântico de sentido.